Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra uma Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Amém? Todo mundo abriu? Glória a Deus. Eu convido você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos a Tua mão sobre nós, a Tua condução, para que a Tua palavra, Senhor, seja lida, explicada, anunciada, e que cada um de nós, pelo Teu Santo Espírito, receba esse privilégio, a iluminação, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Para que essa verdade que será pregada e anunciada venha de encontro ao nosso coração, quebrando todo o nosso orgulho, todos os nossos pressupostos, quebrando tudo aquilo que, muito embora eu tenha aprendido ao longo dos meus anos de vida, mas que a Tua palavra desmanche cada uma dessas coisas que não são corretas e que nós aprendemos, e que ela novamente construa, edifique em nosso coração, mas dessa vez ela construa de forma correta. Que todo ensinamento, que toda doutrina que a igreja venha ouvir e aprender essa noite, ela venha aprender e ouvir da verdade que é as Escrituras. Me conduz, ó Deus, como um canal para isso, e edifica o Teu povo, a Tua igreja, apesar desse canal defeituoso que sou eu. Que a Tua palavra seja pregada e anunciada. Que não haja espaço aqui para o que eu acho ou penso, mas que seja única e exclusivamente aquilo que o Senhor tem revelado, tem nos instruído através da Tua palavra. E que o nosso coração esteja aberto para tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, te bendizemos, hoje e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o governo da igreja. E como é de praxe, nós vamos iniciar aqui com essa introdução. E a introdução será somente aquilo que a gente já tem falado nesses últimos domingos e domingo após domingo, sobre o que é a igreja, sobre qual o propósito da igreja. Nós falamos sobre isso, e eu não quero me deter mais, porque eu já falei isso tantas vezes aqui, mas em uma frase: qual é o propósito da igreja? Glorificar o nome do nosso Deus. E em seguida nós falamos sobre os atributos da igreja. E aí nós vimos que ela é santa, que ela é única, que ela é universal, que ela é apostólica. Nós falamos sobre isso também. E depois nós falamos sobre as marcas da igreja. E que as marcas de uma igreja é aquela igreja que prega a verdade, que prega a palavra de Deus e que administra bem o batismo e a ceia do Senhor. E em seguida a isso nós falamos sobre qual é a esperança da igreja. E qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja não está aqui, mas a esperança da igreja está no porvir. E aí nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 15,
que diz que se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E que a esperança da igreja está no porvir, porque nós não somos deste mundo. Nós somos do mundo vindouro. Nós pertencemos àquele mundo lá, àquela realidade lá, que ainda não conhecemos, mas vamos conhecer. E depois disso, nós falamos sobre uma igreja que eu gostaria, ou que eu não gostaria que nós nos tornássemos. Que igreja é essa? Uma igreja arrogante. Uma igreja petulante. Uma igreja que olha para as demais e zomba. Uma igreja que olha para as demais com desdém. Não, eu não gostaria que nos tornássemos essa igreja. Nós estamos a falar sobre igreja, a instruir acerca da igreja, não para nos tornarmos maiores ou superiores aos outros, mas para nós sabermos identificar se nós estamos sendo igreja ou não. Amém? Em seguida, nós falamos sobre a membresia da igreja, e essa foi a última pregação sobre igreja aqui que nós fizemos. Que nós, como igreja, nós temos os nossos deveres. E nós temos os nossos deveres uns com os outros, e temos os nossos deveres com os nossos líderes. Amém, irmãos? Amém mesmo? Está todo mundo lembrando disso? Amém? Hoje, dando continuidade ao tema igreja, nós vamos falar sobre o governo da igreja. E aí eu gostaria de ler o versículo que eu espero que você já tenha aberto aí na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Nós estamos nessa caminhada falando sobre igreja com um propósito. E eu venho falando sobre esse propósito vez após vez que nós estamos falando sobre igreja. E o nosso propósito é chegar no meio do ano e aqui apresentar a nova liderança dessa igreja. Amém? Todo mundo tem lembrado disso? E o versículo que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Ele fala sobre instruir homens, para que esses homens venham a instruir outros. E instruir esses homens para que eles possam liderar na igreja. Para que eles possam exercer uma liderança sobre outrem, sobre outros. Não de forma que essas pessoas que se tornarão líderes, eles se tornarão melhores ou superiores aos outros. Mas eles simplesmente exercerão um papel fundamental e importantíssimo na igreja. E é sobre isso que a gente tem trabalhado. É para isso que a gente tem trabalhado. Para que quando chegar no meio do ano, nós possamos entender o que é a igreja, entender o que é governo de igreja e entender quais são as qualificações desses líderes que serão apresentados na igreja. E para isso, nós vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Só a título de instrução. Eu tenho sempre falado isso. Que quando a gente estiver falando sobre igreja, quando a gente estiver aqui falando sobre esse tema, terá mais um caráter de estudo do que de pregação. E eu sei que isso não é apropriado para o domingo, porque mais parece doutrina. Porém, eu preciso fazer isso, porque no domingo é quando tem
quase toda a igreja reunida. Então eu preciso fazer isso no domingo. É por isso que nós não fazemos isso sequencialmente. Mas eu preciso fazer isso. Então, para começar aqui a falar sobre o governo da igreja, a quem ficou essa responsabilidade? Essa responsabilidade de liderar a igreja, de exercer uma autoridade sobre a igreja. A quem ficou essa responsabilidade? E eu gostaria de colocar aqui que essa responsabilidade, ela foi atribuída, ela foi passada aos presbíteros, aos bispos e pastores. E quero dizer mais, que essas três palavras, presbíteros, bispos e pastores, elas não são palavras de hierarquia, elas são sinônimos umas das outras. Então, quando a gente fala de bispo, presbítero ou pastor, no Novo Testamento, nos Evangelhos ou em qualquer uma das cartas, nós vamos ver que eles se referem sempre à mesma coisa, trocando apenas a palavra. Às vezes ele refere a mesma pessoa como bispo, ou como pastor, ou como presbítero. São palavras que são sinônimos e dão títulos de hierarquia. Está todo mundo entendendo isso? Amém? Então não existe uma hierarquia. Pastor, presbítero, bispo, não existe isso. Nas escrituras, presbíteros, bispos e pastores é uma coisa só. Então foram a eles que foram incumbido essa responsabilidade de liderar a igreja. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir nessas passagens que a gente tem colocado aqui, e eu gostaria que você abrisse aí em 3 João, versículo 1. Você percebeu que eu coloquei aqui entre parênteses o significado literal de presbítero é ancião. O significado literal de bispo é supervisor. E de pastor, algumas palavras serão traduzidas para guias, que são pessoas que conduzem. Eu não coloquei aqui, mas é isso que significa o pastor. Mas vamos abrir nessas passagens para que a gente perceba que foram a eles que foi atribuída essa responsabilidade. Todo mundo abriu? 3 João, versículo 1. Alguém lê, por gentileza. O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Notem que você viu a palavra presbítero aí? Viu? Em algumas traduções vai ter presbítero. Mas na maioria, ou pelo menos na João Ferreira de Almeida, vai ter o quê? Ancião. Ancião, porque é o que a palavra literalmente ela significa. E por que ancião? São pessoas sábias. Pessoas sábias. Você vai ver no Novo Testamento eles atribuindo essa mesma palavra presbítero ou ancião quando eles reuniam os líderes judaicos. Eles dizem, e se reuniram os anciãos dos judeus. Ele usa a mesma palavra, presbíteros. Presbíteros no português. Então ele está se referindo a pessoas que exerciam a liderança na igreja e eram homens sábios. Abram aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Você está em 3 João, aí você volta uns livrinhos. Vai ter 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Voltando. Capítulo 5, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. Rogo, pois, aos presbíteros anciãos de vós, eu, presbítero como eles, que tem entendido os sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele continua no versículo 2 dizendo: pastoreai o rebanho de Deus. Então a quem foi incumbida a responsabilidade de liderar a igreja? Aos presbíteros. Mais um texto.
Tiago 5,14. Você está em 1 Pedro, é só voltar um livro. Tiago 5,14. Diz o quê? Se está alguém entre vós enfermo, em algumas traduções sofrendo, peça a quem? Chame os presbíteros da igreja para orar por eles. Então nós podemos perceber que a responsabilidade de liderar a igreja pertence aos presbíteros. Agora abre 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Amém. Então agora ele está dizendo que o bispo seja irrepreensível. Ele está falando aqui de alguém que vai liderar a igreja. Então esse líder vai ser um bispo. Ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 3: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado é o ato de alguém exercer o bisponato, eu acho que é essa palavra. Bispado, né? Então episcopado é isso, é alguém que está exercendo a função de bispo. E essa é a responsabilidade que foi incumbida aos bispos. Notem que ele não usa a palavra presbítero, agora ele está usando a palavra bispo. No mesmo, é um sinônimo, no mesmo sentido de presbítero. E para finalizar essa parte, abram por favor em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Agora você vai quase lá para o final da Bíblia. Antes de Tiago, depois de Filemon. Na João Ferreira de Almeida, não vai aparecer a palavra pastores, vai aparecer a palavra guias. Mas eu acredito que na NVI não aparece líderes. Alguém tem a tradução com a palavra pastores? Pronto. Em algumas traduções aparece guias. Na maioria delas aparece guias. Mas ela se refere a pastores. Vamos ler o versículo 7 e o 17. O versículo 17 diz assim: obedecei a vossos guias ou pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma como quem deve prestar contas. E ele termina o versículo. Então, a responsabilidade, preste bem atenção, a responsabilidade de liderar a igreja pertencem aos presbíteros, pastores e bispos, que são palavras sinônimas uma da outra e não uma hierarquia. Amém? Amém. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Amém. Continuando. Também é de responsabilidade dos diáconos liderar a igreja. Então abra aí em Atos capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, nós vamos ver a instituição dos diáconos. O contexto lá, enquanto você abre aí, eu vou falando do contexto. Havia não vou nem dizer, não posso nem dizer disputa, mas uma discordância na hora de distribuir a benevolência entre as viúvas do povo judeu e as viúvas gregas. Então estava tendo aí um atrito, e eles levantaram 7 homens para esse serviço. E é isso que significa a palavra diácono, significa servos. Todo mundo abriu Atos 7, 6.
Alguém lê, por favor. Do 1 ao 7. Vai lendo aí, eu peço para tu parar, por favor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pronto, só até aí tá bom. Então, esses homens, esses diáconos, eles também têm a responsabilidade de liderar e de prestar um serviço à igreja, a essa comunidade. No caso aqui, era um serviço mais de distribuição de alimentos. Mas não significa dizer que é somente este serviço. Porque o ensino da palavra também é um serviço à igreja. E qualquer outro serviço. Então os diáconos também têm essa responsabilidade de liderar a igreja do Senhor. Posso passar aqui, irmãos? Alguém está anotando? Já posso passar? Eu passo para ti depois. Por que não os apóstolos? Por que que na igreja os líderes são bispos, presbíteros e pastores? Por que não apóstolos? Por que que a igreja dos nossos dias não tem apóstolos mais? Pelo menos não vivos. E a primeira resposta a essa pergunta é que depois da morte do Tiago, irmão do João, não foram eleitos novos apóstolos. E aí você pode me perguntar: mas e Matias? Não foi eleito um novo apóstolo? E agora? Quem poderá nos defender? A questão, irmãos, é que quando Judas comete o suicídio, o colégio apostólico, ou o corpo apostólico, estava incompleto. E ainda não havia acontecido o cumprimento da promessa lá de Joel, que é a descida do... E quando esse Espírito viesse, o corpo apostólico, ou o colégio apostólico, necessitava estar completo. No número de 12. Então eles fizeram essa eleição e levantaram um outro apóstolo chamado Matias, para completar o número dos 12, para que quando a descida do Espírito Santo acontecesse, esse número de 12 estivesse completo. Tendo acontecido a descida do Espírito, em Atos capítulo 2, não foi mais necessário fazer uma nova eleição de apóstolos. Caso contrário, quando Tiago morreu, eles teriam elegido um novo apóstolo. Abra nesse texto, por favor, Atos capítulo 12. Espero que vocês ainda estejam em Atos. Versículos 1 e 2, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então Herodes manda matar Tiago. E depois que Tiago morre, não foi levantado um outro apóstolo. Não foi mais elegido ou eleito um novo apóstolo. Então é por isso que não
foi dado a responsabilidade de liderar a igreja para apóstolos. Não foi. Presbíteros, pastores, que mais? E diáconos. E não os apóstolos. Outra coisa também é que em cada igreja, Paulo, ele dava a instrução de que fosse eleito presbíteros e não apóstolos. Abra nesses dois textos, por favor. Atos 14, 23 e Tito, capítulo 1, versículo 5. Atos 14, 23. Você já está em Atos aí. Alguém lê o versículo 23, por favor. E havendo fez eleger anciões em cada igreja e orado com jejum, e encomendaram ao Senhor em quem havia dito. Eleito o que, irmãos? Eleito o que? Presbíteros, anciãos. Não foi eleito apóstolos. Não mais. Presbíteros. Abra aí em Tito, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver qual é a instrução. Lá em Atos era o próprio Paulo passando nas igrejas, confirmando as igrejas e elegendo presbíteros. Era o próprio Paulo. Aqui em Tito é Paulo instruindo a Tito a fazer a mesma coisa. Olha aí. Tito capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa, que causa? Eleger presbíteros, presta atenção. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses, o quê? Constituísse o quê? Presbíteros, anciãos, conforme te prescrevi. Então, a liderança não é mais por apóstolos, porque Paulo instruiu que deve ser eleito presbíteros e não mais apóstolos. Amém? Amém. Ficou claro, irmãos? Dá para enxergar o que está escrito aí, dá? Quem está lá atrás? Diz assim, ó: apóstolo era alguém com uma missão específica, tal qual os profetas do Antigo Testamento. E sua missão era basicamente, primeiro, lançar os fundamentos da igreja. Segundo, escrever as escrituras. Leiam, abram por favor, Atos 2:42 e 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Vamos abrir nesses textos. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a responsabilidade dos apóstolos, a missão dos apóstolos, em primeiro lugar, era lançar os fundamentos da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos para lá. Versículos 10 e 11 de 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o quê? O fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Preste atenção aqui no versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, porque o fundamento já foi lançado, e foi lançado por quem? Pelos apóstolos. Ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento foi lançado pelos apóstolos. E a segunda missão deles era escrever escritura. E esse texto de 2 Pedro capítulo 3, Pedro vai chamar os escritos de Paulo de quê? Escritura. Pedro
Pedro vai chamar os escritos de Paulo de Escritura. Então, preste atenção, se os apóstolos foram comissionados, tal qual os profetas do Antigo Testamento, para lançar os fundamentos da igreja e escrever as Escrituras, isso significa dizer que os fundamentos já foram lançados, as Escrituras já foram escritas, não há necessidade de novos apóstolos. Portanto, quaisquer apóstolos hoje são falsos. Os apóstolos tinham como missão lançar os fundamentos, escrever a Escritura. Se os apóstolos de hoje fossem verdadeiros, eles teriam a mesma autoridade de lançar fundamentos e de escrever Escritura. Mas não se pode lançar novos fundamentos. Ficou claro, irmãos? Por isso a liderança na igreja não é de apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica, mas porque estamos firmados nos fundamentos dos apóstolos, que é a Escritura Sagrada. E não porque temos um apóstolo. Apóstolos hoje é falso. Usando a linguagem moderna, é fake. Não existem apóstolos hoje. E não sou eu que estou dizendo isso. Aliás, eu estou dizendo, mas não com base no que eu penso, mas no que as Escrituras acabaram de nos dizer. Amém? Amém. Eu gostaria de ir bem rápido agora, eu sei que vai ser um pouco difícil ser rápido, mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar quais são as qualidades dos líderes. E o primeiro ponto sobre os líderes é que eles precisam ser explicitamente qualificados. As qualificações deles devem ser visíveis, devem ser aparentes a toda a comunidade. A igreja precisa ver nesses homens essas qualidades expressas, demonstradas. Que qualidades são essas? Vamos abrir nesses textos aí. Não, aliás, perdão. Abra apenas em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. E 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Tito, capítulo 1, versículo 5. Na verdade, porque é do 5 ao 9. Mas vamos ler a partir do versículo 6. Alguém pode ler do versículo 6 ao 9, por favor? Alguém que seja enfurecido, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissoluções, nem sejam desobedientes. Pode continuar até o 9. Pois é necessário que o vício seja irrepreensível, com desprezo de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de todo ganância, mas hospitaleiro, amigo, bençoso, justo, piedoso, perseverante. Tem disciplina para o fiel, e é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para reformar na sã doutrina, como para acontecer com contradições. Amém. Amém. Então essas são as características que precisam estar explícitas nos líderes. Eles precisam explicitamente serem qualificados com essas características que nós acabamos de ler. Não se preocupem, hoje não, mas nós iremos ainda trabalhar de forma mais detalhada cada uma dessas características, tá certo? Hoje não, porque não vai dar tempo, de jeito nenhum, nem que eu quisesse, não daria tempo. Mas eu quero só que você preste atenção que nem todos estão qualificados.
Nem todos estão qualificados. E eu quero derrubar aqui uma teoria de que todas as pessoas podem ser líderes. Não. Não podem. Não dá. Existem muitas funções na igreja que podem ser exercidas por todos, mas liderança é uma coisa que não pode ser exercida por todos. Não dá. Paulo vai instruir até, ele vai dizer o seguinte, que os líderes não sejam neófitos. O que significa isso? Não podem ser novos convertidos. Então nem todos estão qualificados. Nem todo mundo pode ser líder. Não dá. E a gente fica sabendo de pessoas que foram colocados como líderes e muito mais atrapalharam do que ajudaram. Pessoas que foram colocadas para exercer uma liderança sem estarem preparadas e que não serviam para aquele serviço e aí afastaram pessoas da igreja. Eu conheço casos assim. E talvez você até conheça também. Então nem todos estão qualificados. Uma segunda característica dos líderes é que eles precisam ser respeitáveis para os de 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 3, ou melhor, 2 e 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim. Amém, irmãos? Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Eu quero apenas me deter em duas palavras aqui. A primeira, no versículo 2, hospitaleiro, que é o que a gente está tentando mostrar ali, respeitáveis para os de fora. Em outras palavras, amável com os de fora. Tratar bem os de fora. Não viver em contendas com os de fora. Irmãos, eu sei que isso pode parecer um absurdo, mas infelizmente existem muitos líderes e pastores que não se comportam de forma correta com os de fora. Ontem eu estava conversando aqui mesmo com um pastor e ele estava me dizendo, olha só, irmãos, isso é muito sério, que os bancos não abrem mais contas para a igreja, em nome da igreja, não abrem. Por quê? Porque muitos pastores deram calote nos bancos. Um pastor chegou a dar um calote numa determinada livraria de 60 mil reais. E esse pastor que estava conversando comigo, ele disse que foi uma luta para uma determinada livraria, abrir uma exceção para ele, por conta desse calote. E não é um pastor de uma igreja pequenininha, é um pastor renomado, que tem nome aqui no nosso estado. Que a igreja dele é uma igreja que tem pelo menos, mais de 6 mil membros. E deu um calote de 60 mil reais. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, onde nós vamos parar? Nós precisamos aprender a lidar e tratar as pessoas de fora com amor. É incrível que às vezes a gente sai do nosso senso. Aqui a gente está pregando sobre o amor, a gente está pregando sobre relacionamentos, mas alguém fecha a gente no trânsito para ver.
a gente se transforma. E muitas vezes a pessoa que nos fechou não é cristão. Então nós precisamos aprender a ser amáveis. Nós, os líderes, precisamos aprender a ser amáveis com os de fora. Porque essa é uma responsabilidade e uma característica de um líder. E outra, não amantes do dinheiro. Porque se nós amamos mais o dinheiro do que as pessoas, nós jamais iremos nos portar de forma amável com os de fora. E a nossa vida como líder precisa estar centrada nos outros. Você é mais importante para mim do que eu mesmo. Você é mais importante para mim do que a minha própria vida. Nós líderes precisamos aprender a viver assim. E a igreja precisa ter consciência dessa qualificação dos líderes. De que líder é uma pessoa assim. Amém, amados? Amém. E não uma pessoa que quer saber mais de dinheiro do que de pessoas. Eu acho absurdo. Irmãos, olha para essas paredes. Olha para as paredes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós tivermos pessoas aqui nessa comunidade necessitadas, essas paredes continuarão assim. Porque as pessoas são mais importantes do que as paredes. Eu não estou nem aí. Isso aqui nós não vamos levar. As pessoas irão. As paredes ficarão. Quer dizer, não ficarão, né? Serão destruídas. Nós precisamos aprender isso. Uma outra coisa que os líderes precisam ter é um senso agudo de prestação de contas. O que isso significa, irmãos? Nós, os líderes, temos contas a prestar. Eu gostaria de abrir nesses textos para a gente prestar atenção aí. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Estou quase no fim, irmãos. Garanto para vocês. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Eu vou ler para ser mais rápido. Diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ele está falando de quem? Ele está falando de quem? De presbíteros, de líderes, de pastores. Então esse versículo aqui derruba por terra essa teoria de não toque no ungido, né? No ungido. Porque só pode ser ungido, porque ungido não é. Se ele está dizendo aqui que os presbíteros ou pastores que vivem no pecado têm que ser repreendidos publicamente, essa história de não toque no ungido não existe. Não funciona. Se está errado, tem que ser repreendido. E não é repreendido às portas fechadas, não. É publicamente. Então os líderes precisam ter esse senso agudo de prestação de contas. Porque os líderes prestarão contas. Ele tem que prestar conta com a comunidade. Ele tem que prestar conta com Deus. Meus irmãos, o juízo final vai vir. Vamos ler aqui os outros textos que vocês vão perceber isso. Ali, Tiago 3:1. Vá para lá, por favor. Tiago 3:1. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos os líderes de receber maior o que, irmãos? Juízo. Nós temos que ter um senso de prestação de contas. O juízo vai vir. Abra no outro texto.
Hebreus 13, 17, é só voltar aí. Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Os líderes têm que ter esse senso agudo de prestação de contas. Eles não estão aqui para viver a sua vida do jeito que eles quiserem, não. E ninguém pode dizer nada, isso não existe. Se está errado, tem que ser repreendido. Se está em pecado, tem que ser repreendido publicamente. O último versículo, 1 Pedro 5,4. Vá para frente. Você estava em Hebreus, Tiago, 1 Pedro 5,4. Diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifeste, e esse Supremo Pastor é quem? Jesus, recebereis a imarcessível coroa da glória. Iremos prestar contas com Deus. Os líderes precisam ter um agudo senso de prestação de contas. O juízo vai vir e nós prestaremos contas a Deus pela igreja. Devem exercer autoridade. Eu coloquei essas duas palavras aqui, entre aspas, porque infelizmente nós temos quando se fala de igreja de Cristo, nós, igreja de Cristo, temos um problema de falar sobre liderança e autoridade, de líder e autoridade. Eu creio que seja por causa de 3 João 9. Abra lá, você vai entender. 3 João, versículo 9. Um homem chamado Ele vai falar Diótrefes. E olha só, o que é que João fala? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Me parece que é um homem que a liderança subiu a cabeça. E ele queria ser o primeiro em tudo. Então acho que essa palavra líder e autoridade, a gente tem problema de falar dela por conta dessas coisas. Mas a gente pode perceber, 1 Timóteo 3,1, que ele fala de episcopado. Aqui em Romanos 12,8, 1 Timóteo 5,17, ele fala dos que presidem. Em Hebreus 13,17, ele fala de guias. Então, essa questão de exercer autoridade é exercer sua capacidade em função da igreja. Exercer autoridade na igreja é exercer a sua capacidade em função da igreja. Isso é exercer autoridade. Amém, irmãos? Amém. E também significa responsabilidade. Ser autoridade, ter autoridade na igreja é sinônimo de responsabilidade. Amém? Amém. Para finalizarmos, os líderes precisam edificar a igreja. Se eles não edificam a igreja, eles não estão exercendo o seu papel de líderes. Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 14, ele fala de usar os nossos dons para edificar a igreja. E ele fala mais, que os dons, eles precisam, ou melhor, a edificação é fruto de uma liderança. Olha só, os frutos de uma liderança é uma igreja edificada. Se a igreja é edificada, a liderança está sendo exercida. Se a igreja não está sendo edificada, não existe liderança. Porque o fruto de uma boa liderança é se a igreja é ou não é edificada. Amém? Amém. Todo mundo entendeu isso? Irmãos, eu tenho como é que eu posso dizer?
um elogio a fazer a vocês. Porque eu falo muito sobre nós sermos uma família. Que nós devemos ser uma família, que nós somos uma comunidade. E eu creio que a gente tem entendido isso. Eu creio que a gente tem entendido que de fato a gente é uma família. Sabe, domingo passado nós saímos daqui naquela situação ruim. Todo mundo lembra disso? Mas nós agimos como uma família. Nós choramos, nós nos preocupamos. Né? A gente estava conversando que isso mexeu com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Isso só acontece se a gente é família. E eu creio que muito mais por vocês estarem recebendo as instruções, como de fato é a palavra de Deus, do que necessariamente uma instrução boa. O que eu estou querendo dizer é que essa qualidade de vocês estarem aprendendo o que é a igreja é muito mais mérito de vocês do que nosso que está ensinando. É por isso que eu estou aqui dizendo que eu quero fazer esse elogio. A igreja está de parabéns com relação a isso. Nós temos entendido o que é igreja. Igreja é família. Igreja não é um clube social que a gente se reúne no final de semana. Nós temos que ter relacionamentos. E é o que a gente tem tido, irmãos. Amém? Amém. Então, para terminar aqui essa qualificação dos líderes, os líderes precisam edificar a igreja. Os líderes precisam edificar a igreja. E essa edificação é o fruto de uma liderança bem executada. Amém? Amém. Para finalizar, só uma recapitulação. Liderança bíblica. Os líderes devem ser pastores, bispos, presbíteros e diáconos. E eles devem ser qualificados. Falaremos posteriormente destas qualificações mais detalhadamente. Em uma outra oportunidade, se eu não me engano, se tudo der certo, domingo que vem, nós falaremos um pouco mais aprofundado. E mais, nas quartas-feiras, nós iniciamos do nosso culto de doutrina, o livro de... E nós iremos falar muito sobre a qualificação dos líderes. Tá certo? Então, irmãos, para finalizar, esse realmente é o último slide. Preste atenção nele. Por que nós precisamos de uma liderança saudável? Preste atenção aqui, irmãos. Por que precisamos de uma liderança saudável? Porque uma liderança saudável irá conduzir a igreja no seu propósito. Uma liderança saudável, ela vai instruir a igreja sobre os atributos da igreja e sobre as marcas da igreja. Uma liderança saudável irá ensinar a igreja sobre a esperança da igreja. Uma liderança saudável, ela vai se manter fiel a Deus e submetida a Deus a tal ponto que ela não permitirá que a igreja se torne arrogante. E uma liderança saudável, ela vai ensinar a igreja o que é ser um membro da igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados, é por isso que nós precisamos de líderes verdadeiramente qualificados por Deus. Glória a Deus. Por Deus. Eu convido a todos a ficarem de pé.